ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5, de 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu já ouvi algumas pessoas falando a respeito da cultura nordestina. Não aquele nordestino que mora na capital, mas aquele nordestino que mora no sertão, no interior. Que se você chegar lá para ele e falar assim, aparece qualquer dia lá em casa, ele vai aparecer. Porque você falou para ele aparecer na sua casa. E se você falar assim, a qualquer dia eu apareço lá na sua casa, na próxima vez que ele te encontrar, ele vai te cobrar porque você não foi na casa dele. E a cultura indígena também é parecido. Você vai e fala assim, olha, eu vou te dar um livro. Da próxima vez que você encontrá-lo, ele vai te cobrar o livro. Aqui nós temos um costume um pouco diferente, né? Ele fala, qualquer dia vamos tomar um café. E muitas vezes só se for lá no céu, porque... Qualquer dia vamos almoçar? Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós agimos na palavra de Deus da mesma forma. Não igual a eles, mas igual a nós. Nós vemos uma afirmação na palavra de Deus, vemos uma palavra na afirmação de Deus, vemos um ensino na palavra de Deus e a gente menospreza. A gente não presta atenção naquilo. O que isso significa? Espera aí, isso aqui está o contrário do que eu sempre aprendi. Por que isso está aqui? Deixa eu examinar. Porque quando Lucas está falando a respeito de Bereia, ele fala que os de Bereia, eles eram mais excelentes do que os de Tessalônica, porque os de Bereia ouviam as Escrituras dos apóstolos, e eles iam examinar as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Eles iam... Examinar. Examinar é diferente de ler. Nós estamos acostumados a ler a Bíblia. Nós não estamos acostumados a examinar as Escrituras, que é completamente diferente. Quando nós vamos examinar as Escrituras, nós começamos a perceber, palavra por palavra, a acentuação, no que aquele texto está diferindo de tudo aquilo que a gente aprendeu, de tudo que a gente sempre acreditou. A gente não vai examinar o contexto histórico, não vai ver o que estava antes no texto, o que estava depois, outros ensinos das Escrituras. Então nós precisamos fazer isso, para que a gente tenha uma real compreensão das Escrituras e a gente pare de ser juiz da palavra e passamos a ser julgados pela palavra, que é completamente diferente. Eu estou falando isso porque nesse texto vai aparecer alguns textos que podem nos chocar e nós precisamos compreendê-los melhor e não simplesmente desprezá-los. Então o versículo 18, ele começa com a expressão ora. Ora, quer dizer, percebam, notem, ora, tudo provém de Deus. Então, antes que ele começa a descrever todo o ministério da reconciliação, ele faz essa observação, tudo provém de Deus. Todas as coisas vêm do alto. Isso vai de acordo com outros textos das Escrituras. Conforme
por exemplo, Salmo 16, versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. João 3, 27. O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Filipenses 2,13. Porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Por quê? Você fala assim, eu estou aqui essa noite e eu vim porque eu quis. Eu resolvi. Não. Você resolveu. Só que antes de você resolver, só que antes de você decidir, Deus colocou essa decisão no seu coração, essa vontade no seu coração. Porque se Deus deixasse você, a sua sorte, aos desejos mais primitivos, mais naturais do seu coração, você estaria em todos os lugares, menos numa noite fria de domingo à noite, sentado para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos inimigos dessas coisas. Nós somos inimigos das coisas espirituais. Nós somos inimigos de Deus. Nós somos inimigos do Evangelho. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, segundo Ele quer. E Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, por isso que ele inicia aqui falando, ora, tudo provém de Deus, todas as coisas, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, ele começa aqui nos alertando que todas as coisas provêm de Deus. E lembrando que em Cristo nós somos reconciliados com Ele por vontade dEle, pelo decreto dEle. Daí aparece essa palavra, reconciliação. O que significa essa palavra, reconciliação? A reconciliação pressupõe uma quebra da amizade, gerando uma inimizade. Então, para que haja uma reconciliação, o que tem que existir antes? Uma inimizade, ocasionada por uma quebra da amizade. Nós tínhamos uma amizade com uma pessoa, e aquela amizade foi quebrada. Então, há necessidade do quê? Da reconciliação, para quê? Para que aquela amizade possa valer novamente, para que ela possa acontecer novamente. Então, todas as vezes que nós falamos que nós precisamos nos reconciliar com Deus, isso só tem valor se nós partimos do pressuposto de que existe uma inimizade com Deus. Não existe reconciliação sem inimizade anterior. Em Colossenses 1, 21 e 22, Paulo fala assim, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos de entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, por que nós somos reconciliados no corpo de Cristo? Porque outrora nós éramos inimigos dele. E nós éramos inimigos, qual a razão de nós sermos inimigos? Pelas nossas obras malignas, pela nossa iniquidade, pelos nossos pecados. Em Efésios 2,14, porque Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. O qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio,
a inimizade. Então, aquela parede, aquela barreira que havia da inimizade entre nós e Deus, ela foi quebrada por Cristo. Então é por isso que nós nos saudamos com a paz do Senhor. Qual é a paz do Senhor? É a paz com Deus. A paz de Cristo é a paz com Deus, feita através de Cristo Jesus. Daí vem uma pergunta. Se nós éramos inimigos de Deus, quando foi que nós nos apartamos de Deus? Quando é que nós nos tornamos inimigos de Deus? Será que teve um momento na nossa vida em que nós deliberadamente falamos assim, não, eu odeio esse Deus, eu não quero saber. Eu não quero, ele é meu inimigo, eu estou contra ele está contra mim. Será que isso é verdade? Porque a resposta a essa pergunta, ela é fundamental para nós entendermos o ministério da reconciliação. O que é essa teologia da reconciliação? O que significa o Evangelho? Então daí cabe uma pergunta. Quando é que eu me tornei inimigo de Deus? Qual momento da minha vida que eu me tornei inimigo de Deus? Nós nos tornamos inimigos de Deus através do pecado, das nossas iniquidades, como eu já falei anteriormente. A questão do pecado aparece no cristianismo, essa discussão a respeito do momento do pecado, o momento dessa inimizade, ela aparece no cristianismo principalmente com Agostinho, no século IV, que associa o pecado à culpa herdada por todo o gênero humano depois de Adão sucumbir à tentação do diabo. Assim sendo, o pecado original tem um caráter congênito e hereditário. Pois, em Adão, toda a humanidade pecou, abrindo as portas para a entrada do mal, da morte física e espiritual e as suas consequências. Então, o que Agostinho afirmou, examinando as Escrituras, é que o homem já nasce inimigo de Deus. Porque ele é filho de Adão e ele herdou de Adão os pecados de Adão, a iniquidade de Adão e a inimizade de Adão. Então, segundo Agostinho, o entendimento dele das Escrituras é que todos os homens já nascem separados de Deus. Surge então a questão do pelagianismo, que vem desse nome Pelágio, também do século IV, quarto e quinto. Pelágio vê no pecado uma espécie de exemplo a não ser seguido, o que faria com que a salvação dependesse exclusivamente do ser humano. Segundo Pelágio, o pecado não seria congênito nem transmitido, mas seria adquirido por imitação. Para Pelágio, o homem nasceria bom e inocente. Então, para Pelágio, o homem nasce neutro, tanto podendo praticar o bem como o mal. E para Pelágio, o que influencia o homem a fazer o mal é o meio, é a sociedade. O pelagianismo, ele foi considerado uma heresia, inclusive pela Igreja Católica. Então essa questão de que o homem nasce bom e que a salvação dependeria então do homem. Pelágio falava assim que a morte de Cristo serviu para pagar o pecado original. Apenas o pecado de Adão. Então por isso que todo homem não nasceria com o pecado de Adão, porque Cristo pagou pelos pecados de Adão. Então todo homem nasceria neutro, com habilidade tanto para fazer o bem como para fazer o mal. Só que com o tempo, mesmo o pelagianismo ser considerado uma heresia, com o passar do tempo a igreja cristã foi assimilando uma doutrina chamada de semipelagianismo. Pelos ensinos de Agostinho, o homem era salvo inteiramente pela graça de Deus.
Somente Cristo. Somente a graça. Somente a fé. Para Pelágio, o homem nasce neutro e caberia a ele salvar a si mesmo. Daí surge, no decorrer dos séculos, o semi-pelagianismo. O que é o semi-pelagianismo? Nada mais é do que o seguinte: Deus fez a parte dele e agora você precisa fazer a sua. Ou seja, a salvação é um sinergismo, é uma mistura entre a ação de Deus e a ação do homem. Agora para pensar. No estado que se encontra a igreja brasileira na atualidade. O que a igreja brasileira, hoje, de fato acredita? Não aquilo que ela fala com a boca. Na realidade, hoje, a grande maioria, a maioria esmagadora da igreja brasileira, ela é semi-pelagiana. Ela é semi-pelagiana. Ela acha que Cristo fez a parte dele e agora cada um precisa fazer a sua para ser salvo. Isso é o que acontece. Então você vai conversar com uma pessoa, às vezes ele é evangélico, ele tem 30, 40, 50 anos de igreja. Em 5 minutos de conversa, ele vai declarar isso para você. De que para você ser salvo, você precisa fazer valer. Você precisa fazer a sua parte. E isso está presente até nas igrejas históricas. Até nas igrejas ditas sérias, entre aspas. Agostinho discorda dessa tese e vê nas doutrinas pelagianas a manifestação da presunção humana que erroneamente levaria a supor que a salvação depende apenas de nossa vontade, de nossos próprios atos, escolhas e obras, negando o caráter salvador e redentor de Jesus Cristo. Então, o que a Bíblia vai nos ensinar? O que a Bíblia, o que a palavra de Deus vai nos ensinar a respeito desse momento? É Agostinho que está certo? Ou é Pelágio que está certo? Para Agostinho, nós somos inimigos de Deus. Para Pelágio, nos tornamos inimigos de Deus quando deliberadamente pecamos. Então, o pecado, as opções se apresentam a nós e nós temos liberdade de tomar uma atitude ou outra. Quando nós tomamos uma atitude e aquela atitude afronta a vontade de Deus, então nós nos tornamos inimigos de Deus, segundo a teoria de Pelágio. Mas olha o que diz o Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, existem algumas estimativas que já passaram aqui no planeta Terra. 140 bilhões de pessoas já viveram. Desses 140 bilhões de homens e mulheres que já viveram, se existisse essa possibilidade de se pecar e não pecar, não existiria pelo menos um que nunca cometeu um pecado? E nós vemos que não. Nós vemos a história de homens santos de Deus, mulheres santas de Deus, e diz a palavra de Deus que todos pecaram, que não há um justo, nenhum sequer. E a palavra de Deus diz que nós já nascemos separados de Deus. Nós já nascemos inimigos de Deus. É por isso que Jesus, quando vai falar com Nicodemos, Jesus fala assim: você precisa nascer de novo. Jesus não fala para ele: você precisa voltar para aquele caminho. Você precisa retornar ao seu primeiro caminho. Não! Ele fala assim: você precisa nascer de novo. Porque você nasceu na carne, você nasceu inimigo de Deus. Você precisa nascer do Espírito e do sangue. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério
da reconciliação. Então esse ministério da reconciliação foi entregue para nós. Essa obra maravilhosa. Irmãos, como que nós ficamos apáticos diante de uma afirmação desta? Esta é a afirmação mais importante das Escrituras. Nós éramos inimigos de Deus, e por obra de Deus, através de Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Ele, e o ministério da reconciliação foi entregue a nós. E nós somos capazes de examinar esse texto, de ler esse texto, e continuar apáticos, como se nós estivéssemos vendo apenas uma placa de trânsito, como se nós estivéssemos lendo apenas uma frase que nós vemos todos os dias, como se nós estivéssemos repetindo uma refeição com arroz, feijão e bife que nós comemos todos os dias. Sabe por quê? Porque nós não temos dimensão de quem é Deus. Nós não temos dimensão da justiça de Deus. Nós não temos dimensão do que significa nós sermos inimigos de Deus. E nós não temos dimensão das consequências de ser um Deus santo e nós sermos inimigos desse Deus santo. Que Ele vai exterminar com a planta dos seus pés. E aqui nós lemos, nesse texto, que pela vontade dEle, pela única e exclusivamente vontade dEle, Ele nos reconciliou. Ele nos entregou o ministério da reconciliação. E nós ficamos apáticos. Se nós tivéssemos um estado de futebol, e saísse um golzinho qualquer lá, num campeonato que não vale nada, nós iríamos pular, nós iríamos nos abraçar. Até quem a gente não conhece, a gente faz isso. E eu estou acusando vocês do mesmo pecado que eu cometo. E aqui ele repete no versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo. Quer dizer, Ele é o ofendido, Deus é o ofendido, e mesmo Ele sendo o ofendido, Ele toma a iniciativa de reconciliar o homem consigo mesmo. É por isso que depois Jesus, Ele tem toda a autoridade de falar assim, olha, se o teu irmão pecar contra você, procure-o. Então você fala assim, não, foi ele que errou, ele que tem que me procurar. Não é assim que nós pensamos? Foi ele que me ofendeu. Como que eu vou procurar se foi ele que me ofendeu? Deus é assim, Deus é que foi ofendido. Nós pecamos contra Deus. Todos nós pecamos contra Deus. Viramos as costas. Tornamos seus inimigos. E agora, a iniciativa de recuperar essa amizade, de reconciliação, de apaziguar a vida dele, é dele mesmo. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Esse é um dos textos mais complicados das Escrituras. Se Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Se lá na cruz, Cristo estava reconciliando o mundo consigo, por que nós estamos perdendo tempo aqui? Se ele estava lá reconciliando consigo o mundo, o que aconteceu com o mundo? O mundo foi reconciliado com ele. Vamos sair e vamos comer pizza. Você já parou para pensar isso? Se interpretarmos
a palavra mundo como sendo todos os homens indistintamente, estamos diante de duas possibilidades. Então vamos fazer de conta que, vamos partir desse pressuposto, de que aqui, este mundo aqui, quer dizer todos os homens indistintamente. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo todos os homens indistintamente. Então vamos partir do pressuposto de que é isso que está afirmando o texto. Então nós estamos diante de duas possibilidades. A primeira é que nós somos universalistas. Ou seja, Deus reconciliou consigo o mundo, então todos são salvos. Todos estão reconciliados. Essa aqui é uma afirmação de Bento XVI. No encontro com Jesus, tornou-se-lhe claro, a Paulo, o significado central da cruz. Ele, Paulo, compreendera que Jesus tinha morrido e ressuscitado por todos e por ele mesmo. Ambas as realidades eram importantes. A universalidade. Jesus morreu realmente por todos. Então isso daqui, diante da igreja romana, essa afirmação de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não tem problema nenhum. Porque eles são universalistas. Então, eles são salvos, porque eles estão na igreja. Nós somos salvos porque nós somos os irmãos separados. Os muçulmanos, eles são salvos porque eles acreditam no único Deus. Os indígenas, eles são salvos porque eles acreditam em Deus através de todas as coisas. E assim, eles interpretam. Eles estão errados. Mas tem lógica. Tem nexo. Percebeu? Cristo, pela vontade de Deus, reconciliou todo mundo, portanto, todos são salvos. Percebe? É errado, mas é racional, é lógico. Só que isso não é verdade. Em João 3,36 vai dizer assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre quem? Sobre os inimigos. A ira não é destinada aos inimigos? Ok? Então, se é sobre os inimigos, significa o seguinte, que quando fala que o mundo foi reconciliado com Deus, não está falando de todas as pessoas indistintamente. Porque a maior parte das pessoas permanecem debaixo da ira de Deus, com a inimizade de Deus. Em João 17,9, Jesus vai falar assim, lá na oração sacerdotal. Jesus falando, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então o que Jesus está afirmando? Que ele não roga por todos, mas ele roga por aqueles que iriam crer nele, porque eles pertencem a ele. Eles foram dados pelo Pai ao Filho. E é por esses que ele roga. Em João 17,25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Então o mundo não conhece a Deus. O mundo está debaixo da ira de Deus. Então, ou nós somos universalistas e nós vimos que o universalismo não cabe nas Escrituras, tanto que tem outros textos que Jesus fala a respeito do caminho largo, do caminho estreito, da porta larga e da porta apertada. Ele fala que no último dia
o pai vai separar os bodes das ovelhas. E muitos outros textos. Então, o universalismo não cabe nas Escrituras. Então, mas se nós acreditarmos que lá está falando do mundo inteiro, de fato, literalmente, então ou nós somos universalistas, ou não cremos na suficiência de Cristo na salvação. De novo, nós caímos naquilo. Nós não somos evangélicos. Nós somos semi-pelagianos. Que nós acreditamos o quê? Que a morte de Cristo não foi suficiente para nos salvar. Nós precisamos ainda fazer a nossa parte. A salvação seria, então, uma cooperação entre o trabalho de Deus e o trabalho do homem. Não cremos na suficiência de Cristo na salvação. Não crer na suficiência de Cristo na salvação é crer que a salvação é por merecimento, por méritos humanos. Você precisa fazer valer. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa merecer. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. 6,14, Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, se eu vou apresentar as minhas credenciais diante de Deus, no dia que eu comparecer diante dele, a única coisa que eu vou apresentar é a cruz de Cristo. Eu não vou apresentar a minha parte na história. Eu não vou acrescentar nada àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É isso que Paulo está falando. Se eu me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. É a única credencial que nós teremos para apresentar naquele dia em que nós nos apresentarmos diante de Deus. Se você tem uma credencial para apresentar, além da cruz de Cristo, você não vai ter oportunidade nem de apresentá-la. A palavra de Deus, ele fala que a glória dele, ele não divide com homem nenhum. E se ele tivesse dado para nós o cumprimento de qualquer tarefa para nós sermos salvos, naquele dia nós iríamos dividir a glória dele. Fala, está certo, Senhor, eu estou aqui, mas veja bem, o Senhor fez a sua parte, mas eu também fiz a minha. Eu estava todo domingo na igreja. Eu dava o dízimo até do jogo do bicho quando eu ganhava. Não é assim? Deus não divide a sua glória com ninguém. A única coisa que nós vamos apresentar a Deus nos dias que nós comparecemos diante dele são as nossas mãos vazias. A única coisa. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, que mundo que ele estava reconciliando? Se não é todo mundo indistintamente. Deus nos reconcilia consigo mesmo através da obra de Cristo na cruz. Então, quando Cristo ele está morrendo na cruz, ele está morrendo em favor do seu povo. Ele está morrendo em favor daqueles que lhe pertencem, aqueles que ele recebeu do Pai. E esta obra é feita na cruz do Calvário, em que nós não temos nenhuma participação. Efésios 2,16. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Irmãos, por que o mundo odeia tanto a cruz de Cristo? As pessoas odeiam a cruz de Cristo.
Porque a cruz de Cristo é aquela que mostra a nossa pecaminosidade, a nossa iniquidade, a maldade do nosso coração. Quando nós vemos a cruz de Cristo, nós estamos lembrando que nós deveríamos ser pendurados nela, por merecimento. É nossa. A pena é nossa. Aquele deveria ser o nosso destino. Agora, a cruz, nos dias de hoje, ela é ausente do culto cristão. No culto cristão, hoje se fala em prosperidade, se fala em cura, se fala ser cabeça e não cauda, se fala em prosperidade, se fala em milagre, se fala em revelação, e não se fala mais da cruz de Cristo. Em 1 Coríntios 1:23, Paulo fala assim, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então isso que nós vemos acontecer hoje, no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, esse desprezo pela cruz de Cristo, não é novidade. Paulo já percebia isso. Que as pessoas desprezam a cruz. Acham aquilo uma loucura. Como? Nós viemos aqui para nos sentir bem. Para nos alegrarmos. Para sairmos fortalecidos. Nós vamos falar da cruz. Dessa humilhação. Dessa coisa triste. Essa semana, eu estava conversando com uma pessoa que ele disse ter 30 anos de evangélico. E eu comecei a falar desses assuntos com ele. E eu falei assim para ele assim, para o senhor, exatamente o que aconteceu na cruz? O que aconteceu na cruz para o senhor? Ele falou, não vou falar mais nesse assunto não. Não quero mais falar nesse assunto. Irmãos, existe coisa mais preciosa para nós conversarmos do que isso? A respeito da obra de Cristo na cruz do Calvário. E as pessoas não querem conversar. Elas não querem compreender. Elas não examinam as Escrituras. Elas falam assim, eu não sei, não quero saber. Elas só repetem chavões. Coisas que elas cresceram cantando e tal, e só aquilo. Não sabe o real significado. Por que Cristo foi pendurado? Por que Cristo morreu? Por que Ele ressuscitou? Qual a razão? Primeira Coríntios 1:18, certamente. Olha, certamente, é verdade. Creia nisso que eu estou falando. Em outros termos, ele está falando assim, creia nisso que eu estou falando. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. O poder de Deus. Não é manifesto quando Ele nos dá a capacidade de nós curarmos alguém. De nós fazermos um aleijado andar. O surdo ouvir. O poder de Deus se revela na cruz. Esse é o maior milagre. Essa é a maior mensagem das Escrituras. Olha que coisa maravilhosa. Não imputando aos homens as suas transgressões. Imputar é atribuir a alguém a responsabilidade de algo. Colocar na conta. Não imputando aos homens as suas transgressões. Você lembra quando você ia fazer... Nem todo mundo vai entender o que eu vou falar aqui, mas aqueles que entenderem, tá bom. Aqueles que não entenderem, a gente explica, a gente desenha. Os mais antigos, nós tínhamos a tal da caderneta. Naquela época não tinha cartão de crédito, não tinha nada, então tinha uma caderneta. Você ia na venda, você fazia uma série de compras diárias, e à medida que você fosse fazendo as compras, era anotado na sua caderneta. Na sua caderneta. Daí você levava a caderneta para casa, e no dia seguinte você precisava comprar mais alguma coisa, você levava a sua caderneta.
E à medida que você ia comprando as coisas, aquilo ia sendo colocado na sua conta. Na sua caderneta. No dia do pagamento, que você recebia, você ia lá e pagava a caderneta do açougue, da venda, da padaria e tal, e não sobrava nada, igual hoje. É engraçado as crianças, né? Pedia um doce pro pai, o pai falou assim, não tem dinheiro. Eu falei, compra na caderneta. Hoje o que as crianças falam quando não tem dinheiro? Compra no cartão. É isso aí. Então ele está falando o seguinte, que Deus... Irmãos, presta atenção no que ele está falando aqui. Não imputando aos homens as suas transgressões. Talvez você tenha vindo aqui essa noite com peso no seu coração, peso na sua alma. Todos os seus pecados pululando na sua mente, carregando esse fardo pesado. E sabe que a palavra de Deus está falando? Que essa dívida não foi imputada para nós. Que se abrirmos o nosso livro diante de Deus, ele está limpo. Não foi colocado na nossa conta. Não vai ser cobrado de nós. É isso que está falando o texto, é isso que está afirmando o texto. E não tem um se. Se você fizer isso, se você fizer aquilo. Ele falou que na cruz ele nos reconciliou com Deus. Imputar é atribuir a alguém a responsabilidade de algo. Colocar na conta. Ele está dizendo que ele não atribui a nós as nossas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. O que ele está falando? Que isso não é para a gente guardar dentro da gaveta. Não é para a gente esconder as 7 chaves. Não é para a gente não contar para ninguém. Olha, eu vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém. Não! Ele está falando que essa palavra foi entregue para nós, para que nós transmitíssemos a outras pessoas. Olha o versículo que vem em seguida. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Para que serve o embaixador? O chefe de Estado, o rei, o presidente, seja lá o nome que se der, o imperador, ele não pode estar em todas as nações. Ele não pode estar em todos os países. Ele não pode participar pessoalmente de todas as reuniões importantes. Daí o que ele faz? Ele nomeia um embaixador. Aquele embaixador, ele não vai falar no seu próprio nome. Quando ele abrir a boca e falar alguma coisa como embaixador, ele vai estar falando em nome de quem? Em nome do rei. Em nome do presidente. Em nome do imperador. Então aqui, a palavra de Deus está falando que nós somos nomeados embaixadores do rei, embaixadores de Cristo. E o embaixador não vai tratar dos seus próprios interesses. Não vai levar a sua mensagem. Não vai falar aquilo que ele acha, aquilo que ele gostaria, mas ele vai levar o quê? A palavra do rei. Então é por isso que aqui que ele fala que a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação foi entregue para nós. E nós somos nomeados o quê? Embaixadores dele. Para que nós transmitíssemos essa mensagem a outros homens, a outras pessoas. E qual é essa mensagem? Paulo lá em Efésios 6:20 vai falar assim, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Daí ele fala assim, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é a palavra que nós
devemos levar para os homens. Que eles devem se reconciliar com Deus. Agora essa é uma palavra, irmãos, ofensiva. Porque na hora que você fala para as pessoas que eles devem se reconciliar com Deus, o que ele vai perguntar para você? Por que eu preciso me reconciliar? Eu não briguei com ninguém. Porque quando nós levamos aos homens que eles devem se reconciliar com Deus, dentro dessa mensagem, tem aquela mensagem de que a ira de Deus está sobre aquela pessoa. De que Deus está em guerra contra ela. Agora, o Evangelho é assim hoje? É isso? As pessoas estão sendo nomeadas embaixadores de Cristo? E é essa mensagem que eles estão levando para outras pessoas? Que eles devem se reconciliar com Deus? Ou será que o que eles estão levando é que Deus os ama e tem um plano maravilhoso para a vida deles? É isso, não é? Isso não é Evangelho. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vocês estão fora do caminho de Deus. Você está fora dos propósitos de Deus. Você está fora da vontade de Deus. A ira de Deus está sobre você. A condenação de Deus está com você. Ele é seu inimigo. Ele está em inimizade com você. Embora todas as coisas procedam de Deus, ao homem é exigido que se reconcilie com Deus. Nós iniciamos falando o quê? Ora, todas as coisas provêm de Deus. Tudo provém de Deus. O homem só vai se reconciliar se isso vier de Deus. Mas ninguém vai chegar no céu arrastado. Ninguém vai chegar no céu contrariado. E os homens serão condenados porque eles foram instados a se reconciliar com Deus. E eles não se reconciliaram. Essa vai ser a acusação. Você foi instado a se arrepender e você não se arrependeu. Você foi chamado a ter fé e você não teve fé. Você foi chamado a abandonar os seus pecados e você não abandonou. Embora todas as coisas procedam de Deus, ao homem é exigido que se reconcilie com Deus. Por isso que é essa mensagem que nós devemos levar aos homens. Versículo 21, finalmente. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que nunca pecou, ele, o Pai, o fez pecado por nós. Entende? Na cruz, ele não foi feito pecador. Ele foi feito pecado por nós. Olha a dimensão disso. Os piores pecados, eles eram pagos através daquele tipo de morte. Então é por isso que Cristo, na obra dele, ele pôde morrer por assassinos, por genocidas, por homossexuais, por ladrões. E todos os tipos de pecado que você possa imaginar. A morte de Cristo, ele se fez pecado por nós. Ele pôde abarcar todo tipo de pecadores, todo tipo de pecado. Não há pecado imperdoável. O único pecado imperdoável é a rejeição. O único pecado imperdoável é daquele homem que é chamado a se reconciliar com Deus e ele não se reconcilia. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o antagonismo aqui. Um era perfeito. E ele foi transformado em pecado. O outro era totalmente pecador. E ele foi feito o quê? Justiça. Lembra? Imputar é atribuir a alguém a responsabilidade de algo. Imputar é atribuir a alguém a responsabilidade de algo. Colocar na conta. Se as nossas culpas não foram imputadas a nós, a quem Deus as imputou?
Se Deus não colocou na nossa conta a nossa dívida, na conta de quem Ele colocou? Você lembra que Deus é um Deus justo, um Deus santo? Um Deus que faz a lei e cobra o cumprimento da lei? Então Ele não pode falar assim, ó, faz de conta que você não fez nada. Esquece. Não tem isso nas Escrituras. Então, a dívida para com Deus, ela foi satisfeita. Ele era credor de uma dívida, e essa dívida foi satisfeita. Agora, se Ele não colocou na nossa conta, e nós não devemos mais, nossa conta está limpa, de quem Ele cobrou? Na conta de quem foi colocado? A quem foi imputado todos os nossos pecados? Aqueles piores, aqueles maiores. Cristo, que não tinha pecado, foi feito pecado por nós. A fim de que nós, que não tínhamos justiça, fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça que era de Cristo foi imputada a nós. O nosso pecado foi imputado a Cristo. Então, quando nós achamos que o nosso pecado é imperdoável, que nós não temos perdão, nós estamos falando que Deus não imputou os nossos pecados a Cristo, que Cristo morreu em vão, que Ele não teve capacidade de morrer por nós, de que o plano de Deus é falho, e de que a palavra dele é mentira, que Ele não nos reconciliou com Ele através da morte de Cristo. Então é por isso que nós podemos viver na confiança de que Deus não imputou a nós os nossos pecados, as nossas falhas. Por quê? Porque Cristo, que não tinha pecado, foi feito pecado por nós. Para quê? Para que nós, que não temos justiça, que não temos bondade, fôssemos feitos justiça de Deus. Conclusão. Tudo procede de Deus. Todas as coisas. Todo o nosso querer, todo o nosso realizar procede de Deus. Ele nos reconcilia consigo mesmo por Cristo, através da cruz. Não é uma reconciliação banal. Ele satisfez a sua ira. Ele satisfez a sua lei. Ele satisfez a sua justiça através da morte de Cristo na cruz. É por isso a importância da cruz no Evangelho. Sem cruz não há Evangelho. Sem a mensagem da cruz não há evangelização. Sem cruz não há salvação. Ele nos transmite o ministério da reconciliação, nos fazendo seus embaixadores. O ministério e a palavra da reconciliação foi entregue a homens. Como crerão, se não há quem pregue? A nossa mensagem aos homens é que eles se reconciliem com Deus. Nós somos embaixadores da parte de Cristo. E qual é o recado que nós levamos aos homens? Se reconciliem com Deus. Gostaria de deixar 3 perguntas. Primeira, você já foi inimigo de Deus? Você já foi inimigo de Deus? Porque tem pessoas que acham que elas sempre andaram no caminho do Senhor. Eu sempre andei no caminho do Senhor. Eu nasci na igreja. Esses pecadões aí que o pessoal faz aí, eu nunca fiz. Não tem muita gente assim? E nós precisamos lembrar que nós nascemos inimigos de Deus. Se você nunca cometeu aqueles pecados cabeludos, é porque Deus impediu você de fazer. Porque você tinha capacidade de fazer todos, e piores ainda. Então, até a preservação que você teve dos pecados que você não cometeu, veio de Deus, conforme nós lemos na sua palavra. Agora, se você acha que você nunca foi inimigo de Deus, você não precisa de reconciliação. Não há reconciliação para santo. Não há conversão para quem está sempre no caminho certo.
Quem precisa de médico são os doentes. Quem precisa de salvação são pecadores perdidos. Se você já foi inimigo de Deus, quando foi que você se reconciliou com Deus? Quando foi que isso aconteceu? Não estou perguntando quando você levantou a mão, quando você repetiu a oração, quando você foi batizado. Mas quando você se reconciliou com Deus? Quando que você derramou aos pés de Cristo todos os seus pecados? Toda a sua incapacidade de fazer as coisas certas. A sua incapacidade de viver dentro da palavra, de cumprir os mandamentos. Quando que isso aconteceu? Você tem transmitido essa mensagem a outros? Irmãos, às vezes a gente fala assim, um dia eu quero fazer isso. Um dia eu quero pregar o evangelho, ficar o dia inteiro. Não é isso. Não é isso. Sabe como a gente começa? Você pode começar fazendo isso com seu filho. Você pode começar a fazer isso com seu filho. Você pode começar fazendo isso com a sua mulher, com seu marido, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu colega de trabalho. Não pense que você vai chegar lá no ambiente de trabalho e você vai falar assim, quando é que vocês, seus pagãos, quando é que vocês vão se reconciliar com Deus? Porque tem gente que faz isso. Isso não se faz. Isso você pode fazer quando você vai visitar alguém no hospital, quando você vai almoçar com alguém, quando você está numa festa e você está do lado com alguém, quando você vai viajar com alguém. E você vai falar, vai se preparar. Mas você precisa responder isso. Você é embaixador de Cristo? Você é embaixador de Cristo? Ou você, o dia que você comparecer diante de Deus, você vai ser chamado de servo mau e negligente? Que você foi nomeado embaixador para transmitir a mensagem do rei e você escondeu a mensagem. Então eu gostaria de deixar essas 3 perguntas. Você já foi inimigo de Deus? Você já se reconciliou com Deus? Você tem transmitido essa mensagem a outros? O ministério da reconciliação. Irmãos, esta passagem das Escrituras, ela é para encher o nosso coração de alegria, de exaltação, de confiança. A cada dia, nós devemos lembrar de que a nossa salvação está guardada em Cristo Jesus. E nada vai nos tirar da mão dele. Nada, nada, nada. Nem a morte, nem o diabo. Ninguém vai nos arrebatar da mão dele. Porque ele é fiel para nos apresentar no último dia diante do Pai. Vamos orar. Pai, louvamos o teu nome pela sua palavra, Senhor, que traz desafios e traz conforto para os nossos corações. Que nós possamos, Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, que nós possamos cumprir esse seu mandamento de nos reconciliarmos contigo, Senhor, através de Cristo Jesus, colocando a nossa esperança unicamente nele e abandonando, Senhor, a nossa vida de pecados. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receba em seu celular todas as pregações em áudio solicitando em nosso WhatsApp 944903705.